Bom dia! Antes de você sentar, traça o sinal da cruz na testa desse seu irmão e diga: Deus te abençoe, meu irmão, que bom que você veio. Que alegria nós estarmos aqui na profecia do avivamento, nesse ano de 2025. Aplauda esse irmão que está aí e que veio, essa irmã. Vamos nos aplaudir quem está acompanhando também pela internet. Vamos aplaudir esses irmãos e essas irmãs. Quero convidar você a pegar a sua palavra, a sua Bíblia, no livro do Apocalipse de São João. Apocalipse de São João, capítulo 22, versículo 8. Apocalipse de São João, capítulo 22, versículo 8. Amém? Lembrando que Apocalipse é o último livro da Bíblia, hein? Vai lá. E nós estamos no último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, 8. Eu, João, sou quem viu e ouviu estas coisas. E tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que a mim as mostrava. Mas ele me disse: não faças isso. Eu sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e aqueles que guardam as palavras deste livro. A Deus é que deves adorar. Repita comigo: a Deus é que deves adorar. Mais uma vez: a Deus é que deves adorar. E Jesus disse-me: não deixe sob sigilo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo marcado está próximo. O injusto continue praticando a injustiça, o sujo continue a sujar-se, e que o justo continue praticando a justiça, e o santo continue santificando-se. Eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, pois assim poderão fruir da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os devassos, os assassinos e os idólatras, e todos os que amam a mentira e a praticam. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar este testemunho sobre as igrejas. Eu sou o rebento e a raiz de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Vamos repetir juntos? O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve também diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba gratuitamente a água da vida. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse ano de 2025, na profecia do avivamento, nós tivemos profecia do avivamento em fevereiro, lá em Cachoeira Paulista. Já tivemos profecia do avivamento em Vitória da Conquista. Agora estamos aqui para viver essa experiência. Essa palavra de Apocalipse tem marcado esse ano. Essa palavra, ela tem direcionado esse ano na profecia do avivamento. E eu e você, de ouvidos atentos e de coração aberto, precisamos entender o que o Espírito quer falar conosco de uma maneira muito concreta hoje. Porque essa profecia foi entregue a João lá no final dos anos 90, ali pelo ano 99, por aí, quando João, na ilha de Patmos, estava ali preso numa prisão domiciliar. Ele recebe essa visão.
do Apocalipse, ele escreve esse livro, ele dá testemunho das coisas que iriam acontecer, mas muito mais, naquele momento específico, ele está falando com uma igreja que está sofrendo perseguições, ele está falando com uma igreja que está no seu nascimento, nos seus primeiros anos, avivada, cheia do Espírito, capacitada, uma igreja que produz muitos frutos, uma igreja que é sacudida pelo poder de Deus e ao mesmo tempo pela perseguição, pelo sofrimento. E o livro do Apocalipse naquele momento para essas igrejas é um livro de consolação, é uma palavra de consolo que Deus dá para aquele povo naquele momento presente. Mas o Apocalipse também revela o futuro. Mas todas as vezes que a igreja passa por uma prova, por uma dificuldade, a gente já sabe quem vai vencer. Alguém aqui já passou por alguma dificuldade? Levanta a mão. Você superou essa dificuldade? Sim? A maioria de nós, ou quem está vivendo uma dificuldade, quando nós a vivemos na presença de Jesus, nós já sabemos quem vence, amém? Ainda que a gente passe por momentos difíceis, por dores, por noites escuras, por dias sem respostas, por situações adversas, nós vamos sendo nutridos na nossa esperança com uma vitória que não é nossa simplesmente, é uma vitória de alguém que já venceu por nós. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: Ele já venceu por nós, e Ele sempre vencerá, e eu e você só precisamos acreditar e tomar uma firme decisão, caminhar na presença do Senhor, confiar na palavra dEle e esperar a manifestação. Quando Ele manifestasse a nós, nós experimentamos e experimentaremos consolo, fortaleza e vitória. Segura na mão desse irmão e balança a mão dele e diga: eu estou segurando na mão de um vencedor. E na profecia do avivamento, diga, e na profecia do avivamento, sabendo que é uma profecia em movimento, eu profetizo sobre a sua vida vitória. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, o socorro de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida a força do Espírito Santo, que te despertará ainda mais para acreditar e confiar que Deus luta com você e por você. Aleluia. Pode aplaudir esse Deus que luta com você e por você. Ultimamente as minhas orações, quando eu estou em luta, em batalha espiritual, são essas: Deus, eu sei que o Senhor luta as minhas lutas, que o Senhor guerreia as minhas guerras, que o Senhor batalha nas minhas batalhas, eu não estou sozinho, amém? Essa é a certeza, o Apocalipse traz isso muito claro, Ele é o vencedor. Mas o versículo 17, quando João, ele traz essa palavra, o Espírito e a esposa dizem: vem. Vem, Senhor Jesus. Veja só, em algumas traduções está escrito: o Espírito e a noiva dizem: vem. Eu gostaria de falar sobre a noiva, que também é esposa. Vamos nos lembrar que quando o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem dada em casamento a um homem chamado José. O noivado já é um contrato de casamento no Oriente. Então, Maria já era esposa, mas ela ainda não tinha sido desposada como esposa. Eles ainda não tinham celebrado as núpcias. Eles ainda não tinham vivido, coabitando, consumando o matrimônio. Era um contrato. Porém, José
agora estava preparando tudo para receber Maria na sua casa. E naquele momento o anjo aparece à Virgem Maria. Eu só estou trazendo esse fato específico para que a gente entenda aquilo que eu quero trazer para você sobre a noiva, a esposa, quando nós vemos essa linguagem na Bíblia. Então eu queria falar sobre essa noiva, essa esposa do Cordeiro. Veja só, num processo natural, em que um homem e uma mulher, eles se conhecem, eles começam a se interessar um pelo outro, existem etapas, não é verdade? Claro, nós estamos num mundo em que as coisas são tudo apressadas, né? Já parece que acontece tudo do mesmo jeito, no mesmo dia. Infelizmente, aí no mundo é assim. No mesmo dia se conhece, no mesmo dia já está se agarrando, no mesmo dia já está na cama. Infelizmente. Parece que tudo acontece, mas lá não era assim não. Tinha todo um processo. Os antigos aqui sabem, para segurar na mão, demorava um tempo, para sentar do lado demorava um tempo, para dar um selim demorava anos, não é? Mas a gente vai entender exatamente nessa cultura, etapas. Primeiro, acontece um despertamento. A pessoa vê a outra, né, o rapaz vê a moça e ele se desperta, ele começa a se interessar. Vem um interesse, vem um despertamento. A partir desse despertamento, começa-se um caminho de aproximação, um caminho de conhecimento, de interesse, uma demonstração de uma realidade que se deseja algo mais, até que se chega no momento do pedido do namoro. E aí se começa um relacionamento mais próximo, o relacionamento do namoro. Depois vem o noivado, e depois do noivado o casamento. Olha para quem está do seu lado e diga, não é assim? Olha para quem está do outro lado, pergunta para essa pessoa, não é assim? Então, no final do Apocalipse, a igreja, ela pode ser chamada de esposa, mas eu gostaria de trazer a imagem da noiva. Diga, a noiva. Diga, a noiva é a igreja. Por que eu quis trazer a imagem da noiva? Porque a noiva ainda está sendo preparada para encontrar-se com o noivo no dia das núpcias. Amém? Então, quando nós entendemos isso, nós vamos compreender o processo em que nós estamos sendo preparados para uma união matrimonial que acontecerá na vinda gloriosa do Senhor. E o que é o versículo chave do nosso acampamento? O Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, o Espírito Santo começa a fazer num processo no interior da igreja. E aí entenda a igreja, nós, igreja, pedra viva, homens e mulheres, amém? Olha para quem está do seu lado e diga, é nós. É nós. Olha para quem está do outro lado e diga, é nós. O Espírito começa a fazer na alma, a nossa alma é uma alma esponsal, é uma alma esposa, o Espírito começa a fazer no meio da igreja, esse processo de um despertamento, a gente é despertado pelo Espírito, e o Espírito ao nos despertar, como o rapaz é despertado pela moça, a moça é despertada pelo rapaz, e aí começa aquele movimento interior, aquele movimento de interesse, aquela busca, aquele desejo de estar mais próximo, de viver uma intimidade maior, de estar mais tempo na presença, começa a acontecer na alma, começa a acontecer no coração, começa a acontecer no seio da igreja, exatamente esse movimento, até que se chegue a um ponto de uma transformação, de algo, de uma expectativa tão intensa, que a noiva começa a suspirar pelo noivo, vem, Maranata, vem, vem Senhor Jesus. É isso que esse texto do Apocalipse quer nos mostrar, o contexto espiritual que nós vivemos
é algo semelhante a esse processo natural que acontece: o despertamento, o envolvimento, o conhecimento, a amizade, o aprofundamento do relacionamento, até que se chegue ao pedido do noivado, e aí a expectativa das núpcias. O espírito e a esposa dizem: vem. E aí começa um clamor na alma: vem, eu quero te encontrar, eu quero me encontrar contigo, eu quero que o Senhor venha logo. A minha alma suspira, anseia, o meu coração deseja pela sua presença. É exatamente esse o movimento do Espírito na igreja. Eu quero encontrar Jesus, eu quero vê-lo, eu quero viver aquilo que, volta aí no capítulo 21, aquilo que o capítulo 21 vai trazer como revelação. João vai dizer, está ligado aí, versículo 21, capítulo 21, versículo 1, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva, enfeitada para o seu esposo. Eu ouvi uma voz forte que saía do trono dizendo: esta é a morada de Deus com os homens, e Ele morará junto deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas de antes passaram. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Depois disse: escreve, pois, estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, gratuitamente eu darei da fonte da água viva. E essa é a herança do vencedor. Eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui é o resultado do suspiro da noiva. O noivo vem para contrair as núpcias, para ser tudo em todos, vai dizer o apóstolo Paulo. Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Então, o capítulo 22 do Apocalipse está mostrando exatamente um tempo de preparação eu voltei no capítulo 21 para você entender. Nós estamos sendo preparados para quê? Para esse dia, quando Jesus virá em glória, se unir à igreja, se unir a nós, quando não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não existirá mais luto, nem grito, porque as coisas anteriores, elas passaram, tudo será feito novo, amém? Por isso que ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Agora eu preciso perguntar para você, no estado que você está, qual é o momento do seu relacionamento com Jesus? Você está sendo despertado? Ou você já está naquele momento de um conhecimento mais profundo, de querer estar mais com Ele, de querer estar mais na presença dEle, na presença do amado da sua alma? Você já percebe que o contato com Ele mudou realidades na sua vida, na sua existência, na sua mentalidade, nas suas atitudes? Você percebe que esse enamoramento com Jesus no Espírito tem feito algo novo acontecer em você? Porque é esse o processo do movimento desta profecia, onde Deus, ano após ano, dia após dia, quando nós nos expomos ao Espírito Santo, Ele vai realizando em nós. Eu quero te mostrar o testemunho de alguém que foi alcançado por esse amor, e ele vai testemunhar algo. Vai lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 2.
Carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 2. São Paulo, falando à comunidade dos Filipenses, ele vai dizer: cuidado com esses cães. Os cães que ele está se referindo aqui são os judaizantes, aqueles que se converteram do judaísmo para o cristianismo. Eles estavam querendo impor normas que não faziam mais parte do contexto, da novidade que Jesus trouxe. E aí Paulo vai dizer: cuidado com esses maus operários, cuidado com esses que se mutilam. Os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto movidos pelo Espírito de Deus. Colocamos nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. Diga comigo: colocamos a nossa glória, bem forte, colocamos a nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. Versículo 4, bem que eu poderia pôr a minha confiança na carne, vai dizer Paulo. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da estirpe de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à observância da lei, fariseu, no tocante ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Olha só, ele está dando o currículo dele, amém? E aí ele vai dizer: mas essas coisas que eram lucro para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Amém? Mais que isso, eu julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. E ser encontrado unido a Ele, e isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, fundada na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou que eu já tenha me tornado perfeito, mas eu continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço: esquecendo o que ficou para trás, eu lanço-me para o que está na frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Paulo descreve o que é o suspiro da esposa. Paulo descreve que a alma dele já é uma alma esponsal. Paulo descreve que o Espírito Santo o levou a uma experiência profunda com Jesus, e todo o restante se tornou lixo, perdeu o valor diante do bem supremo que ele experimentou. É esse o processo do avivamento, meu irmão, minha irmã. Quando nós pregamos avivamento é esse despertamento inicial que Deus faz. Nós recebemos aquele choque, Ele nos desperta, nós começamos a percebê-lo, nós começamos a ter um relacionamento com Ele, nós vamos vendo crescer no nosso coração um desejo por mais. Eu quero dar mais, eu quero estar mais tempo na presença do Senhor, eu quero ter comunhão com Ele, eu quero crescer na intimidade, eu quero crescer na amizade, eu quero crescer no relacionamento, eu quero estar na presença dEle. E aí a alma, a igreja, a noiva chega num determinado momento em que ela está tão avivada, ela está tão tomada pela força do Espírito, que ela grita: Maranata, vem Senhor Jesus. O Espírito e a esposa dizem: vem.
Você pode dizer como Paulo, que você olha para trás, mas você não fica mais preso às coisas do seu passado? O problema que muitas vezes nós encontramos é esse: as pessoas às vezes estão presas ao passado, não conseguem se desprender das coisas do passado. Elas até já mudaram de vida, mas ficam acorrentadas a um passado, numa autoacusação, numa autopiedade, muitas vezes impedindo esse crescimento, esse correr que Paulo fala. Eu corri, eu fui para frente, eu estou correndo atrás da meta, eu estou correndo atrás da promessa, eu estou correndo atrás do meu Senhor, eu estou esperando. Hoje, se a gente se perguntar, quem de nós gostaríamos que Jesus voltasse nesse ano? Talvez mais da metade de nós não gostaríamos, porque a gente está muito preso ainda nesse mundo, a gente ainda não entrou nesse enamoramento, a gente ainda não entrou nesse processo de noivado, de uma ação mais profunda, de um compromisso mais determinado. Não, mas eu quero ainda conquistar minha faculdade. Mas pelo amor de Deus, Jesus, você vai voltar, eu só estou no 2º ano da minha faculdade. Mas Jesus, existe uma promessa que eu vou ser rico, e eu ainda sou pobre, o Senhor vai voltar. Entendeu? As pessoas começam a colocar barreiras, desculpas, diante daquilo que a alma, esposa ou noiva, a linguagem que a gente quiser usar, ela deveria estar dizendo: vem, Senhor Jesus, vem hoje, vem aqui, nessa profecia do avivamento, nós estamos te esperando, nós estamos desejando a sua manifestação. Essa deve ser a decisão de uma alma avivada, de alguém que experimentou um avivamento. Quando nós experimentamos verdadeiramente o avivamento, é esse o processo que o Espírito Santo faz. Esse é o processo que o Espírito Santo faz. Ele vai nos limpando, ele vai nos purificando, ele vai tirando as coisas velhas, ele vai fazendo com que o homem novo se fortaleça, ele vai nos libertando dos vícios, ele vai nos libertando dos pecados, ele vai nos libertando das manias, ele vai nos libertando das imperfeições, e ele vai fazendo com que o nosso coração se dilate de amor por Jesus. Esse é o processo real do avivamento. O avivamento do Espírito é exatamente esse processo, onde nós somos expostos ao fogo do Espírito, e nós entendemos que esse fogo do Espírito vem nos purificar e nos fazer apaixonar-nos pelo Senhor. Eu vou repetir o que Paulo disse: mas tudo isso eu julgo que é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo, e eu considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. E isto não com a minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, fundada na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição, e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou que eu já tenha me tornado perfeito. Não que eu já tenha me tornado perfeito, mas eu continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Cristo Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga comigo: Senhor, nessa manhã de profecia do avivamento, eu falo o seu nome, Padre Roger Luiz da Silva, quero experimentar essa graça, esse derramar do seu Espírito, de uma forma tão abundante, que eu me sinta atraído a Ti. Como Paulo está dizendo, eu quero correr para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado por Ti, Jesus. Então eu abro agora o meu coração
Eu deixo agora que o Espírito Santo gere um avivamento genuíno no meu coração, para que eu corra na direção do Senhor, e para que eu te encontre, e seja mais uma vez encontrado por ti. Obrigado, Jesus, por essa obra que o Senhor faz na minha vida. Amém. Então, entendendo isso, a noiva, que é a igreja, e como igreja, pedras vivas, somos todos nós, cada um de nós, nós temos que entender que nós somos escolhidos. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, se você tem a sua Bíblia, vai no capítulo 1 de Efésios, versículo 3, quando o apóstolo Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo Jesus. Diga comigo: eu sou uma bênção. Diga bem forte: eu sou uma bênção. Eu fui abençoado com toda sorte de bênção, com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo Jesus. Coloca a mão na pessoa que está do seu lado e diga: você foi abençoado. E eu estou agora declarando que a bênção de Deus está sobre você, sobre a sua vida, e nenhuma maldição pode prosperar na sua vida, nenhum malefício pode ter efeito sobre a sua vida, quando eu declarar essa palavra sobre a sua vida, meu irmão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo Jesus. Eu estou agora declarando toda a bênção espiritual em Cristo Jesus está sobre a sua vida, meu irmão. Então a maldição é quebrada, o malefício é cancelado, e a partir de agora, cheio do Espírito Santo, vivendo um genuíno avivamento, você caminhará sobre essa terra na bênção de Deus. Amém. A palavra, se você quer aplaudir, aplaude, mas a palavra de Deus, ela atesta. Quem aqui acredita em Jesus Cristo? Amém. Nós acreditamos em Jesus Cristo. Nós somos a noiva que está sendo preparada para a vinda gloriosa de Jesus. E o avivamento é o mover, é a ação, é o poder, é a preparação, é a força que a noiva precisa para ela estar exatamente como deve estar na vinda gloriosa do Senhor. E essa palavra vinda do coração de Deus, ela vai nos atestar que avivados nós assumimos que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos céus em Cristo Jesus. Então bata no peito e diga: eu sou abençoado. E se um dia alguém me amaldiçoou, eu estou declarando: a palavra do meu Senhor é mais poderosa do que a palavra dos homens, e a palavra do meu Senhor me garante que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo me abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo Jesus. E agora, Pai, eu estou tomando posse de que a palavra dos homens é neutralizada pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é palavra de bênção, que aniquila, que cancela, que destrói toda maldição e me faz levantar como um abençoado. Todos os dias, quando eu acordar, eu me colocarei de pé, tomando posse. Eu fui abençoado com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. Essa força
desta bênção, anula, cancela todo e qualquer malefício, toda obra das trevas que possa ter sido feita contra a minha vida. Eu agora tomo posse em nome de Jesus. Não existe espaço na vida de um avivado pelo Espírito, consciente da palavra e da bênção, para qualquer força de malefício. Então eu estou declarando, sendo abençoado, eu sou totalmente livre, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Jesus que te liberta. Ou a gente toma posse da palavra de Deus e dá força para a palavra de Deus, ou já era. Por isso que o Espírito, quando ele trabalha na noiva, na igreja, no nosso coração, na nossa alma, ele vai nos edificando dia após dia. O apóstolo Paulo usa a linguagem: nós vamos crescendo de glória em glória. A gente vai crescendo de glória em glória, a gente vai avançando, a gente vai deixando as coisas velhas para trás, a gente vai correndo na direção da meta que é encontrar o Senhor definitivamente no dia final, quando Ele vier para buscar a sua noiva, para se unir a ela definitivamente, para consumar o matrimônio. Eu estou correndo para essa meta. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, amém? E aí o apóstolo Paulo vai dizer, nele, versículo 4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Para que você foi escolhido? Para ser médico? Glória a Deus, é um serviço. Eu fui escolhido simplesmente para ser padre? Não. Em primeiro lugar, eu fui escolhido para ser santo e íntegro. Então, meu sacerdócio é para que eu seja santo e íntegro. Amém? O seu matrimônio, você que é casado, é para que você seja santa e íntegra. Santo e íntegro. Amém? As minhas queridas irmãs que estão ali, vamos aplaudir as irmãs, servas de Maria, do coração de Jesus e de Maria. São lindas, umas queridas. Que bom ver as senhoras aqui, viu? Estava com saudade. Elas deram uma resposta de um chamado, não foi? Foram chamadas para serem consagradas. Servos de Maria. Foram chamados, não foram? Mas não foi somente para isso. O carisma, servos de Maria, é para que vocês sejam santas. Se não for para ser assim, não vale a pena. Quando um jovem vem falar comigo hoje, eu quero ser padre, a primeira pergunta que eu faço, se for para você ser santo, entra. Mas se não for, vaza. A minha vocação, em primeiro lugar, é para ser santo e íntegro. Agora, o sacerdócio é a ponte. E não estou diminuindo o sacerdócio, que é um dom. É tremendo. Não estou diminuindo em nada. Eu só estou dizendo, ou a gente tem consciência de quem nós somos, ou nós vamos estragar tudo. Se não for para ser santo, não vale a pena. Porque o chamado que o Espírito fez, o chamado que Jesus Cristo fez, foi esse. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Dá uma cutucada em quem está do seu lado e diga, se vira. Você foi escolhido para ser santo. Amém? A igreja está sendo trabalhada pelo Espírito para que ela seja apresentada ao noivo no dia final para as núpcias. Lá no Apocalipse 19 vai dizer, felizes os convidados para
as núpcias do Cordeiro. Então a igreja está sendo trabalhada pelo Espírito, a noiva está sendo trabalhada pelo Espírito. Diga, eu estou sendo trabalhado pelo Espírito. Para exatamente corresponder à escolha que Deus me fez. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Diga comigo, eu fui escolhido antes de tudo isso aqui existir. Antes da criação do mundo, Deus me escolheu. O meu nome já estava escrito na palma da mão de Deus. Qual é o seu nome? Roger Luiz da Silva. Já estava escrito na palma da mão de Deus. E Ele me escolheu para ser santo, íntegro. Segura na mão de quem está do seu lado e diga, receba o poder da palavra, que a partir de hoje surtirá efeito na sua vida. Balança a mão desse irmão. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e íntegro em Cristo Jesus, no amor. Olha para quem está de lá e pergunta para essa pessoa assim, você sabe quem é o amor? O amor é uma pessoa. Está segurando a mão desse irmão aí? Eu vou dizer como Santo Agostinho. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. Balança a mão desse irmão e diga, o Espírito Santo é o amor. Olha para ele e fala assim, você está entendendo o que está sendo dito? Por você mesmo, você estraga tudo. Amém? Você é fraco. Amém? Fala, não é só você não, Padre Roger, que é fraco não, é nós. Balança a mão dele, nós somos fracos. Nós somos pecadores. Nós trazemos em nós as sequelas do pecado original. A concupiscência da carne, dos olhos e da riqueza. Nós estamos em combate constante entre a carne e o espírito, entre as forças do mal e o poder de Deus. Mas nós temos uma garantia. Mas recebereis a força do alto, para serdes as minhas testemunhas. Balança a mão desse irmão e diga, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a força, o poder do alto, para serdes as minhas testemunhas. Então, balança a mão desse irmão e diga, então, não tem desculpa. Quem é amigo do Espírito Santo, quem é avivado pelo Espírito Santo, vai experimentar uma força sobrenatural, que fará com que você corra, sem se cansar, até a meta, que é o encontro definitivo com o Senhor, correspondendo com o seu chamado. Dá um sorriso para ele e diga, meu irmão, santidade, integridade, no amor, no Espírito, aleluia, pode aplaudir essa verdade, santidade e amor no Espírito. Olha,
Quando eu aceitei o desafio na minha alma, no meu coração, de levantar essa bandeira do avivamento na Canção Nova, de começar esses encontros, de ter escrito livros, foi porque eu preciso levar esta mensagem ao povo de Deus. Existe uma força que move o nosso coração e que não nos deixa cansar na corrida que nós estamos, na direção da meta que é o Senhor. Está muito vinculado ao avivamento com a segunda vinda de Jesus. Por isso, o Espírito e a esposa dizem: vem, 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 Senhor Jesus. Eu vou fazer uma analogia que eu vou explicar que a analogia que vai ser feita, ela é só uma analogia, combinado? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima, ele tem a mesma substância do Pai e do Filho, ele é Deus, amém? Só que eu quero apresentar o Espírito Santo para você como amigo do noivo. O amigo do noivo. O Espírito Santo, nesse tempo, ele quer fazer em mim e você o papel do amigo do noivo. Você já ouviu falar do amigo do noivo na Bíblia? Não, né? João Batista é o amigo do noivo. O Padre Jonas, ele dizia que a Canção Nova é João Batista nesses tempos. A Canção Nova é amiga do noivo. Quem é o noivo? Jesus. E o que o amigo do noivo faz? Ele prepara a noiva para a vinda do noivo. Amém? O que João Batista fazia? Preparava o caminho para a vinda de Jesus. Então, eu quero te apresentar o amigo do noivo. Eu anotei aqui nas minhas colinhas algumas características. Veja só, o casamento lá no Antigo Oriente, no Oriente Médio, naquela região, ele era um evento social e religioso de uma grande importância. Ele era estruturado em etapas distintas, como é o caso já que eu expliquei, não é? Do noivado como um vínculo já estabelecido. Expliquei sobre a Virgem Maria. E o amigo do noivo, no hebraico, é Shojibim. Diga comigo, Shojibim. O que ele tinha como função? Preparar as núpcias. O amigo do noivo, ele falava do noivo para a noiva, para deixar a noiva cada dia mais apaixonada. O amigo do noivo, ele fazia com que em nenhum momento a noiva se esquecesse do noivo. Esse era o papel do amigo do noivo enquanto não acontecia as núpcias. Ele não deixava que a noiva se esquecesse do noivo. Quem que é o noivo? Quem é o noivo? Quem é a noiva? A igreja. Nós, amém? Então, todos os dias, o amigo do noivo, até a chegada das núpcias, até que houvesse o grito, o noivo está chegando, para se unir à noiva, o amigo do noivo tinha esse papel. Ele a cada dia, a cada instante, ele fazia com que a noiva desejasse encontrar um noivo. Ele falava das características dele, ele falava do caráter do noivo, ele falava da beleza do noivo, ele falava de tudo aquilo que o noivo ele realizava. O amigo do noivo era quem cuidava da noiva, era quem protegia a noiva, protegia sua honra, protegia sua pureza, até o momento da consumação do casamento. O amigo do noivo, ele tinha essa função, ele era protetor, ele era defensor da noiva. Qual é o nome um dos nomes do Espírito Santo? Advogado, paráclito, defensor. Por isso que eu estou fazendo a analogia, ele é o defensor. O amigo do noivo defendia, protegia a pureza. Pureza está vinculada à santidade, à integridade da noiva. Olha só, que interessante. A noiva tinha que amar o noivo, e o amigo do noivo não podia roubá-la para si. Imagina, gente, se o amigo do noivo fosse lá para fazer o papel que ele tinha, e ele fizesse com que a noiva se apaixonasse por ele. Não, ele tinha que fazer que a noiva se apaixonasse pelo
noivo, que ela ardesse de paixão, de amor, que ela suspirasse: vem, Maranata, vem, vem. Era essa a função. No entanto, que aquele que é o amigo do noivo na Bíblia, João Batista, ele dizia: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Muitas vezes, João foi interpelado se ele era o Messias, e ele dizia: não, ele vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, que ele cresça e que eu diminua. Essa é a função do Espírito Santo. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Repita comigo: o Espírito e a esposa dizem: vem. Então vamos lá. O Espírito Santo prepara, guia, santifica, mantém a igreja na expectativa do retorno de Cristo. E aí o que ele faz? Em primeiro lugar, santifica. Diga comigo: santifica. O Espírito Santo é o santificador. Ele santifica, ele purifica, ele santifica a igreja, ele torna a igreja, nós, a nossa alma, sem mancha e nem ruga, como vai dizer Efésios capítulo 5, versículo 27. Veja bem, então, o processo primeiro que o Espírito Santo, que eu estou chamando aqui, só numa analogia, que ele é o amigo da noiva, ou melhor, do noivo, e ele prepara a noiva, ele tem a primeira função, é de santificar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é isso que alguns de vós eram, vai dizer o apóstolo Paulo: mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Qual é a primeira ação do amigo do noivo na vida da noiva? Santificação. Repita comigo: santificação. Depois, a outra função é ensinar e iluminar. Diga comigo: ensinar e iluminar. Ensinar e iluminar. Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 13: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas futuras. Diga comigo: ele é o santificador, ele é aquele que ensina e ilumina. Amém? O que nós estamos contemplando? O amigo do noivo que está preparando a noiva para o encontro definitivo. Diga comigo: Padre, isso é avivamento. O Espírito guarda, protege, santifica, ensina, ilumina a cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos viajando o Brasil pregando essa mensagem de avivamento, para que a igreja, cada um de nós, nos abramos a esse trabalho do Espírito Santo. Depois de santificar, ensinar, iluminar, ele é aquele que capacita e dá poder. Vai lá na carta aos Efésios. Na verdade, vai em primeiro lugar nos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo
em que restaurarás o reino para Israel? Jesus respondeu: não vos compete saber os tempos e os momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Repita comigo: mas recebereis a força do alto, que virá sobre vós, para serdes as minhas testemunhas. Então, ele capacita e ele traz poder, força. Você percebe que a pergunta é agora que o Senhor virá restabelecer o reino? É agora que vai acontecer o restabelecimento? E o que Jesus diz? Ele estica a conversa? Não vos cabe saber o momento. O que vos cabe saber é o que eu vos dou, o Espírito. O Espírito que santifica, o Espírito que prepara, o Espírito que trabalha, o Espírito que clama, o Espírito que capacita, o Espírito que dá poder. Vai na 1 de Coríntios agora, no capítulo 12, no versículo 4. 1 Coríntios 12, versículo 4. Vai dizer o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Vamos começar no 3, porque isso aqui é uma confissão importante. Vamos começar no 1, é melhor. A respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando ainda gentios éreis, como que induzidos e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso agora eu vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus vai dizer Jesus seja maldito, como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas o Senhor é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. O que está escrito aqui? A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Então é capacitação, é poder. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro é dada a fé pelo mesmo Espírito, a outro são dados os dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro discernimento dos Espíritos, a outro a diversidade de línguas, a outra a interpretação das línguas. Todas essas coisas é o único Espírito que realiza, distribuindo-as a cada um conforme Ele quer. Diga comigo: santificação, ensino e iluminação, capacitação e poder, proteção contra os enganos. Ele não deixará, o amigo do noivo não deixará a noiva se esquecer do noivo. Traz a mão sobre o seu coração e diga comigo: Espírito Santo, eu quero experimentar na minha alma, no meu coração, na minha vida, em todo o meu ser, essa obra de avivamento, para que verdadeiramente aquilo que esta palavra proclamada está trazendo como novidade, como revelação, aconteça na minha alma. O Espírito e a esposa dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Diga bem forte: vem, 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 Senhor Jesus. Eu te peço, faz na minha alma esta obra de santificação. Ensina-me a verdade,
ilumina a minha consciência, capacita-me e encha-me de força, de poder, para que eu resista ao mundo, às obras do mal, para que eu resista ao pecado. Me guarde, como o Senhor tem a missão de proteger na pureza, na santidade. Me guarda, Espírito Santo, me protege, Espírito Santo, sela a minha vida com a sua proteção, não permita que eu caia no engano, e não me deixe esquecer, um dia sequer, de Jesus. Eu quero permanecer fiel até o fim. Eu quero ser uma noiva apaixonada pelo noivo. Eu quero suspirar. Eu quero suspirar. Maranata, vem, vem, Senhor Jesus. Eu quero desejar todos os dias o encontro definitivo contigo. Por isso, Espírito Santo, trabalha no meu coração e na minha vida. Amém. Eu queria convidar você a ficar de pé. O Espírito e a esposa dizem, vem. A quem ouve, diga também, vem. Quem tem sede, venha. E quem disser, receba. Quem quiser, receba gratuitamente a água da vida. Olha para quem está do seu lado, pergunta assim, você entendeu? Pergunta para quem está do outro lado, você entendeu? Sim ou não? Ele entendeu? Segura na mão dele aí. Diga para ele, o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, também diga, vem, vem, Senhor Jesus. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba gratuitamente da água da vida. Balança a mão desse irmão e diga, você quer? Pergunta para ele se ele quer. Levanta a mão dele lá no alto e diga para Jesus agora, diga, Jesus, ele quer, ó. Fala para Jesus agora, ó, esse irmão quer. Eu quero dizer para você que onde o Espírito prepara a noiva, milagres acontecem, amém? Eu quero dizer para você que onde o Espírito prepara a noiva, em avivamento, as coisas extraordinárias acontecem, amém? Então nesse momento vai começar a acontecer milagres no meio de nós. Nesse momento vai começar a acontecer libertações no meio de nós. Nesse momento vai começar a acontecer no nosso meio obra extraordinária do Espírito. Se você deseja, como você disse, levanta a mão do seu irmão e começa a aclamar, a dizer que você quer, que você deseja esse avivamento, essa água viva. Fala agora para ele, fala para o amigo do noivo, fala para o Espírito Santo, aquele que está preparando a igreja, aquele que está avivando a igreja, aquele que está santificando a igreja, aquele que está deixando a igreja num estado de santidade e integridade, aquele que faz com que a igreja seja pura, sem ruga, sem mancha, aquele que purifica da nódoa do pecado, aquele que revela aquilo que precisa ser revelado na nossa vida. Então vai clamando por ele agora, junto com o seu irmão, junto com a sua irmã. Eu pedi para que você segure na mão, porque nós não estamos sozinhos, nós somos igreja. Nós somos a noiva, e a noiva agora está clamando junto com o Espírito, está clamando agora pela ajuda do Espírito, está clamando por santificação, está clamando pelo ensino, pela recordação de todas as coisas ensinadas por Jesus, está clamando agora pela iluminação, está clamando agora pela capacitação de carismas, de poder, de unção, de testemunho. A noiva está agora clamando
diante do amigo do noivo, que ela precisa de proteção, diante das ideologias, das mentiras desse tempo, dos erros, do relativismo. Agora a noiva está dizendo que quer correr na direção da meta, que não vai mais ficar presa às obras das trevas, às obras do passado. A noiva agora diz ao amigo do noivo: eu quero suspirar, eu quero experimentar, eu quero viver essa expectativa. Ora vem, Senhor Jesus, vem Espírito Santo, vem agora trabalhar no meio de nós, Espírito Santo, vem agora avivar, vai crescendo na sua oração, vai crescendo no seu clamor, deixa agora a obra do Senhor acontecer na sua vida, permita que agora o Espírito te levante, te erga, permita que agora o Espírito Santo te revele esse mistério grandioso de avivamento. Permita que o Espírito Santo faça a obra que Ele reservou aqui para Aracaju, nessa manhã. Permita que Ele trate a sua alma, que Ele purifique a sua alma. Até mesmo você que estava desacreditado, você que já caiu muitas vezes, você que pensou em desistir, hoje o Espírito Santo está te levantando em decisão, em fortaleza. Ele está confirmando o seu chamado, Ele está confirmando a sua eleição, Ele está agora te capacitando. Receba de graça da água vivificante, da água que purifica. Receba da água viva do Espírito Santo. Aonde existia sequidão, aonde existia deserto, agora a água do Espírito está brotando, agora o poder do Espírito está se manifestando, se revelando. Aonde existia doença, aonde existia enfermidade, agora a água viva está trazendo a cura. Aonde existia opressão, agora a água viva traz libertação. Receba de graça, receba de graça da água viva. Receba da água viva. Vem, Espírito Santo. Oh, vem em paz, vem opera, vem revela, vem. Ora no Espírito, ora em línguas. Eu quero ouvir a sua voz. Vai, eu quero ouvir o seu clamor. Levanta o seu clamor nessa hora. Deixa o Espírito gemer, deixa o Espírito clamar através de você. Vem Senhor Jesus. Deixa o Espírito clamar. Ora. Isso, deixa eu ouvir o barulho da sua oração. Vai. O Espírito está clamando, vem. E Ele vem nessa hora. E Ele se apresenta, e Ele se revela, e Ele toca, e Ele transforma, e Ele alcança, e Ele cura, e Ele levanta, e Ele desperta, e Ele tira das trevas, e Ele ilumina, e Ele faz agora com que o fruto da alegria invada a sua alma, exorcizando a tristeza, a depressão. Ele faz com que agora o entusiasmo invada o seu coração e as suas entranhas, fazendo com que a ansiedade, o pânico saia da sua vida. Ele adentra agora o mistério da sua pessoa, do seu ser. Acontece agora uma união promovida pelo Espírito entre Jesus e a nossa alma. Acontece agora um movimento de avivamento, de transformação. Ora, continue orando. Deixa o Espírito te tocar. Deixa o Espírito repousar sobre você. E deixa Ele te levar a uma experiência profunda com aquele que vem. Ora vem, Ele vem hoje. Ele está marchando, Ele vem na nossa direção.
como soberano, como vencedor, como aquele que te chama, como aquele que te escolhe, como aquele que te capacita, como aquele que te enche de poder. Ele vem. Experimenta agora a sua alma sendo unida. Experimenta agora a sua alma sendo unida ao seu Senhor. E você o reconhece, você o ama. A paixão vai tomando o seu coração agora. Você vai se tornar apaixonado por Jesus, apaixonado pela palavra dele, apaixonado pela presença dele na Eucaristia, apaixonado pela adoração, apaixonado pela Virgem Maria, apaixonado pelas coisas do céu. Começa agora na sua alma a obra de edificação que o Espírito vem fazer na noiva, na igreja, nas almas. Receba. Ele veio. Receba. Vem Senhor Jesus. Ora vem, vem Senhor Jesus. Levanta os seus braços. O Espírito e a noiva dizem vem. Diga isso. O Espírito e a noiva dizem vem. Canta, o Espírito. Senhor Jesus. Canta para Ele. Vem Senhor Jesus. Aleluia. O Espírito e a noiva dizem vem. Vá. O Espírito e a noiva dizem vem. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. De novo. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. De novo diga. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. De novo. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem. Diga bem forte para ele. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Só você. O Espírito e a Noiva dizem vem. O Espírito está em você. O Espírito Você é a e a noiva. noiva dizem. Então diga bem forte. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Ergue bem alto os seus dois braços. Apocalipse 19, versículo 6. Eu ouvi ainda, como a voz de uma grande multidão, como a voz de águas torrenciais, como a voz de fortes trovões, dizendo: Aleluia! O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Diga aleluia. Aleluia. O Senhor nosso Deus, O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, passou a reinar.
passou a reinar. Alegremo-nos Alegremos e exultemos. e exultemos. Demos glória a Deus, Demos glória a porque Deus. chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. Porque chegou o tempo das núpcias do E a Cordeiro. sua esposa já se preparou. E a sua esposa já se... A ela foi dado A ela vestir-se com o linho brilhante vestir-se com linho brilhante e puro. e puro. O linho O linho que significa que significa as obras justas as obras justas dos santos. santos. Fica com a sua mão levantada. Eu acredito. Eu acredito. Declara isso. Eu acredito que eu estou sendo revestido agora de linho brilhante e puro. Fala. Eu tomo posse. Eu estou sendo revestido agora de linho brilhante e puro, da santidade que o Espírito Santo agora me faz experimentar. Assuma, fala para ele agora que você está tomando posse, porque o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Ele veio e Ele está encontrando a sua noiva preparada, a sua noiva, a noiva que está aqui na profecia do avivamento, revestida de linho brilhante e puro, de santidade. Aquilo que era velho ficou para trás. Nós estamos correndo agora na direção da meta. Vem, e Ele vem, e Ele vem, e Ele vem. Ele vem. E Ele vem, diga, e Ele vem, e Ele vem, e Ele vem. O Espírito e a noiva, cante. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Para terminar, fica forte. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Para terminar, diga: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E aplauda o Senhor que vem. Ele vem. Eu quero pedir nessa hora que o selo da bênção de Deus possa marcar você nesse dia 24 de maio de 2025, onde você teve um encontro com o amigo do noivo, o Espírito Santo, onde esse Espírito de Deus que clama com a noiva vem, alcançou você no seu ser mais profundo e te colocou despertado, levantado, para que você corra na direção da meta. Eu quero dizer para você que abriu seu coração nessa manhã: você não se cansará mais de correr atrás do Senhor e da meta. Eu quero dizer, você não voltará atrás, porque o Espírito de Deus selou, marcou você para o avivamento e para a vinda gloriosa de Jesus. E Ele sela com a bênção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem aqui toma posse, faz muito barulho aí para o Espírito Santo. Faz, aplauda o Espírito Santo. Glória a Deus.